Lembra do caso do americano que fingiu a própria morte e se passou por britânico para supostamente evitar a prisão? Protesto, meritíssima, isso está tão completo quanto eu. Bem, o passado dele finalmente o alcançou depois de mais de uma década. Ele fugiu do país para evitar a investigação. Ele assumiu um nome falso e, mesmo em resposta a este caso, recusou-se a admitir quem ele era. Vamos mostrar como ele evitou ser detectado por anos e a punição dada pela juíza em um de seus casos criminais. Eu não sou culpado disso. Essas mulheres estão mentindo. Este é o Dentro do Crime com Lei e Crime. Sou Elizabeth Milner. O caso Nicholas Rossi ganhou atenção internacional. Ele utilizou vários pseudônimos por anos e chegou a dizer que era um órfão irlandês. Ele é só um homem dos Estados Unidos tentando evitar várias acusações de estupro. Ele nasceu como Nicolau Aldovarian, depois se tornou Nicolau Rossi e então virou Arthur Knight Brown. Você é o Sr. Rossi? Você é o Sr. Rossi? Isso é um sim? Meu nome é Alvin. Estou pensando que vou ter que ir para a cadeia. Repita o que ele disse. Estou tendo muita dificuldade para ouvi-lo. O que foi? Meu nome é Alvin Knight. O nome dele é Arthur Knight. Não ouço meritíssimo para que ele diga nome e dados. Não conseguimos ouvi-lo. Pode perguntar para ele? Pode informar seu nome e data de nascimento? Chegue um pouco mais perto. Meu nome é Arthur Cavaleiro Brown. Minha data de nascimento é 22/11/1996. Ok, eu não. Acho que estamos tendo um problema para entender quem é essa pessoa. Eu não. Este não é o número 36. Meritíssimo. Nós o identificamos como Nicholas Rossi. E ele está dizendo que seu nome é Arthur Knight. Esse é um dos nomes pelos quais ele também é conhecido. Meritíssimo Tamar Bosque pelo Estado. Esse indivíduo foi extraditado e não admitiu seu nome ou data de nascimento corretamente. Por isso, acho que hoje também não teremos sucesso. Também é conhecido como... Objeção. Minha senhora, isso é tudo o que posso dizer e peço à senhora que a promotoria chame Havaí. Então, Sr. Knight, eu vou... Primeiro, eu tive um recurso na Suprema Corte. Menos de 9 meses após a audiência, ele confessou que Arthur e Nicholas são a mesma pessoa. O argumento central do Estado é que há provas claras e convincentes contra o senhor. Rossi provavelmente fugirá da jurisdição do tribunal se for liberado sob fiança. Após considerar cuidadosamente as provas apresentadas, o tribunal conclui que o Estado apresentou provas claras e convincentes de que isso é verdade. Os fatos contestados em torno da saída do Sr. Rossi dos Estados Unidos e seu retorno sob extradição demonstram que sua probabilidade de fugir da jurisdição do tribunal caso seja liberado sob fiança é muito alta. O tribunal chega a essa conclusão com base nos seguintes fatos. Em um momento em que a Fundação Ala Verde estava sob investigação por fraude, Nicholas Rossi deixou os Estados Unidos. Ele teve uma conversa com um agente do FBI na qual indicou que escolheu o país de destino porque a Irlanda não o extraditaria. O agente do FBI confirmou a partida do Sr. Sr. Rossi, em um voo da American Airlines em 2017. Ele saiu usando um passaporte dos Estados Unidos da América e desembarcou em Dublin.
O depoimento é que no dia 9 de janeiro, o Sr. Rossi recebeu uma redução de pena por crime sexual pelo estado de Rhode Island. No dia seguinte, foi anunciado no site da Fundação Alverde que o Sr. Rossi tinha câncer. Mais tarde, em fevereiro, um obituário foi publicado para o Sr. Nicholas Rossi, novamente em fevereiro de 2020, indicando que ele havia falecido. O Sr. Rossi havia falecido e havia sido cremado e enterrado no mar, com apenas sua esposa e filhos como testemunhas. 7 dias antes do obituário ser publicado, Sr. Rossi ou alguém postou em sua conta de mídia social que ele havia se casado com Miranda Knight. Na verdade, o Sr. Rossi não havia morrido. Ele continuou a conduzir seus negócios na Europa. O Sr. Rossi negou enfaticamente ser Nicholas Rossi e afirmou que ele era Arthur Knight. No final, esse processo de extradição resultou em seu retorno ao estado de Utah, retornando aos Estados Unidos e, em seguida, ao estado de Utah, onde isso foi confirmado. Isso está na transcrição da audiência preliminar. Foi confirmado que o cotonete de DNA do réu era de Nicholas Rossi, e essa correspondência de DNA foi confirmada. E hoje o Sr. Rossi não nega que Arthur Knight e Nicholas Rossi são, de fato, a mesma pessoa. É verdade que o Sr. Rossi atualmente enfrenta condições de saúde que podem tornar sua fuga dos Estados Unidos mais difícil, mas não estou convencido de que isso impediria que isso acontecesse, que essas condições impediriam que isso acontecesse. Ele tem sua esposa no Reino Unido que está lhe enviando dinheiro periodicamente. Esse dinheiro pode ajudá-lo em uma possível fuga. Ele não possui vínculo algum com o estado de Utah. Ele responde por acusação de estupro no condado de Salt Lake. Esses são fortes incentivos para fugir da jurisdição, e ele já demonstrou sua capacidade de fazer isso no passado. Por todos esses motivos, o tribunal considera que o Estado cumpriu com seu ônus da prova. Vou determinar que o Sr. Rossi seja mantido sob custódia sem direito à fiança. Para entender como chegamos a este caso específico, precisamos voltar para 2008, foi quando Nicholas conheceu sua então namorada. Não diremos o nome da ex-namorada por um motivo. Eles se conheceram online e iniciaram um relacionamento. Mas promotores afirmaram que Nicholas não era quem aparentava. Nick parecia ser legal, educado e inteligente. Ele logo a pressionou para casar, apesar das dúvidas dela, mas ele era muito charmoso. E em 2 semanas depois que se conheceram pessoalmente, eles ficaram noivos. Eles estavam no shopping e pararam em uma joalheria. E ele a pressionou para comprar alianças de noivado para os dois, sendo ela a responsável por pagar pelas alianças, no formulário de crédito preenchido naquele dia. Após o noivado, Nick mudou de comportamento e a pressionou para lhe emprestar mais de $1.000. Ele sempre queria ser o centro das atenções e ficou controlador. Ele sempre insistia em dirigir até no carro dela. Ele insistia em ser o único a tomar decisões e criticava as roupas que ela usava. Ele criticava as roupas dela. Algumas semanas após o noivado, ela terminou o relacionamento com ele. Ela tirou o anel de noivado e o jogou na bolsa. Eles estavam no shopping de novo e ela foi até o estacionamento para entrar no carro. Em vez de aceitar o fim do relacionamento, ele a seguiu. Quando ela se trancou no carro, ele ficou na frente, impedindo sua saída da vaga. E ele gritou com ela e bateu no carro dela com a mão. Ela se assustou, desistiu e deixou ele entrar no carro. Ela o levou até a casa dele para deixá-lo, mas ao chegarem, ele se recusou a sair do carro. Ele a ameaçou e ficou gritando com ela por quase 1 hora. Finalmente, ele se acalmou e pediu para ela entrar para conversar. Ela concordou, mas uma vez lá dentro, disse novamente para ele que o relacionamento deles não ia dar certo. Ele ficou bravo de novo, empurrou ela na cama, subiu em cima dela e a segurou. Ele puxou para baixo a calça e a roupa íntima dela.
E enquanto ela estava deitada lá, apavorada, ele colocou o pênis dele na vagina dela. O Estado quer que vocês acreditem. 2 histórias diferentes. Nesta semana, 2 mulheres relataram casos distintos de estupro. A primeira história vocês já ouviram um pouco. Já ouviram uma caracterização dela. Só imaginem isso comigo. A primeira história é de uma mãe de 26 anos. Ela está meio que no auge da sua juventude, apenas começando, colocando as coisas em movimento. E nesse auge ela sofre um acidente que a deixa com uma lesão cerebral grave. A letra de câmbio do tesouro. Ela precisa parar, ela precisa fazer uma pausa. Todo aquele impulso ela precisa fazer uma pausa e se recuperar. Então ela está presa na casa dos pais, ela está com a mãe e o pai. E apenas alguns meses, 2 meses depois dessa lesão cerebral, uma lesão que ela vai carregar pelo resto da vida, ela decide começar a se encontrar de novo. E ela entra no Craigslist, encontra um anúncio classificado e responde a ele. É o anúncio do Nick. E o que acontece depois disso só pode ser descrito como um tipo de romance avassalador. Algo que você realmente só ouve falar no condado de Utah ou no programa 90 Dias para Casar. Ela conhece Nick no seu 27º aniversário. O encontro foi tão bom que 7 dias depois ele já está indo ao dia de ação de graças com a família dela. E no dia seguinte, na Black Friday, eles vão comprar alianças e ficam noivos. Mas como todos os relacionamentos que começam tão rápido, ele esfria. Nick, e começam a brigar. Eles começam a discordar se realmente deveriam se casar. Ambos começam a ter dúvidas. Ela fica chateada com a dívida que tem por causa dos anéis. Ela entra com um processo no juizado de pequenas causas. Ela troca de número 2 vezes. Elas se afastam, não se importam mais uma com a outra. Então, até que 13 anos depois, assistindo ao noticiário, ela vê Nick no noticiário. E ela diz, ei, esse é o cara. Esse é o meu ex-namorado idiota, aquele que fez eu perder meu tempo nos meus 20 anos. A pessoa que me fazia pagar tudo me fez até pagar nossas alianças de noivado. Aquele que me deixou com aquela dívida é ele. E ela fica com raiva, e todos aqueles anos de fúria e ressentimento começam a vir à tona. E ela chama a polícia e diz, esse é o cara que me estuprou 13 anos depois. Ela diz isso, você não terá o boletim de ocorrência de 2008, nenhuma data exata. Eu não acho que você realmente vai saber exatamente onde isso aconteceu. Você só terá algumas informações de 2022 e algumas peças aleatórias de um quebra-cabeça que o Estado vai te dar. Promotores de Salt Lake afirmam que, após o estupro, a vítima contou aos pais, mas nada foi feito e ela perdeu a esperança. Ela não queria mais nada com Nicholas. Ela trocou o número do telefone. Então, ele entrou em contato por e-mail. Os promotores dizem que ela entrou com um processo civil para recuperar o dinheiro que usou para comprar o anel que ele acabou ficando. Em resposta, Nicholas enviou e-mails ameaçadores para ela. Ela nunca mais o viu ou falou com ele. Depois disso, Nicholas também não conseguiu mais ficar longe de problemas. No mesmo ano, ele foi acusado de agressão sexual a uma mulher em uma faculdade comunitária no condado de Utah. Ele conseguiu escapar de qualquer responsabilidade pelos 2 casos por um tempo, até que uma das vítimas percebeu que o homem que a agrediu estava na televisão com nome, aparência e sotaque diferentes. Que tipo de acusação foi feita no caso do condado de Utah? E quando essa acusação surgiu? Certo, então o caso no condado de Utah foi novamente um relato de agressão sexual. E então, o DNA desse kit de agressão sexual foi enviado para análise pelo programa Sistema de Análise de Conjuntos de Indícios, como descrevi anteriormente. E então esse caso exigiu uma investigação e acompanhamento, o que acabou levando a outras informações. Quando e onde foi a agressão sexual no condado de Utah realmente ocorreu? Lembrança favorita? Desculpe, faz tempo que não penso nisso.
Foi em 2008, eu me lembro disso. Foi por volta do verão, no final da primavera, ou tipo primavera-verão de 2008. Ok. E foi em que cidade isso aconteceu? Por um era a agência responsável pelo relatório? Certo. Então, me desculpe, eu acabei de esquecer sua resposta. Quando foi aproximadamente? Quando você disse, você meio que assumiu a liderança na investigação naquele caso, o Oron. Eu não me lembro exatamente, mas foi em 2020, foi bem na virada de dezembro para janeiro. Ok, você ouviu. Agora estou avançando no tempo. Começou a haver atenção da mídia sobre essa investigação e a investigação subsequente depois? Sim. Como resultado dessa atenção da mídia, você ouviu de alguém no condado de Salt Lake? Sim, ouvi. De quem você ouviu? Então, nesse caso, eu não uso iniciais nem o nome completo. O que você prefere? A preferência do Estado seria pelas iniciais. Certo. Então, MS entrou em contato e indicou que ela tinha um relacionamento com um indivíduo que apareceu na mídia. Conhecido como Nicholas Rossi, ou Nicholas Alarician, ela o chamava de Nicholas Rossi. Certo. Você a entrevistou? Sim, entrevistei. Então, como ele conseguiu fazer isso? Bem, depois de sair de Utah, ele ficou conhecido em outro estado. Ele estava usando o nome Nicholas Aldivarian. Ele se tornou um defensor do bem-estar infantil, chegando até a criticar o Departamento de Crianças, Jovens e Famílias do Estado. Mas ele alegou que isso o tornou um alvo político. Isso era necessário para garantir que eu estivesse seguro e mais tarde para manter minha família segura. Ele fingiu a própria morte e publicou um obituário falso online que dizia, aspas, Nicholas Aldivarian faleceu em 29 de fevereiro de 2020. Crianças e famílias atendidas pelo Departamento de Crianças, Juventude e Famílias de Rhode Island, que ele inspirou e guiou em tempos difíceis, perderam. Guerreira que lutou na linha de frente por 20 anos, o Sr. Aldivarian faleceu 2 meses após revelar o diagnóstico de linfoma não Hodgkin aos 32 anos. Ao lado da cama estavam Sra. Aldivarian, seus filhos e familiares. Suas últimas palavras foram: não tema, e corra em direção à felicidade do sol. Agora, isso seria um obituário muito comovente, se não fosse pelo fato de que Nicholas estava muito vivo. Ao cruzar o oceano, adotou o nome Nicholas Brown com identidade falsa. Ele chegou à Irlanda, e o voo pode ter lhe dado tempo para pensar em sua história. Ele é um órfão irlandês chamado Arthur Knight Brown. Fugiu em 2020. E do que mais lembram desse ano? Covid. Nicholas, ou Arthur, contraiu o vírus e precisou ser internado em um hospital em Glasgow. Investigadores o localizaram na Escócia após analisarem seu iCloud e registros bancários. Imagine acordar de um coma por Covid e estar algemado à cama do hospital. Foi o que aconteceu. Por anos, Nicholas afirmou que era apenas um caso de identidade trocada. Ele resistiu à extradição por anos, mas em agosto de 2023, um juiz britânico autorizou sua ida aos Estados Unidos da América. Em janeiro de 2024, isso aconteceu. Mesmo na primeira audiência de volta aos Estados Unidos da América, ele manteve a farsa. Objeção meritíssima, é tudo o que tenho. No ano seguinte, ele foi julgado e condenado nos casos dos condados de Utah e Salt Lake. Estado de Utah contra Nicholas Edward Rossi. Processo número 221906768. Nós, os jurados no caso acima, unanimemente consideramos o réu culpado da acusação 1, estupro. Datado de 13 de agosto de 2025, assinado pelos 4 presentes. Ele ainda não foi sentenciado no condado de Utah, mas no de Salt Lake, a juíza não hesitou em sentenciá-lo. Exemplo claro de risco de fuga. Saiu do país para evitar investigação. Ele assumiu um nome falso e, mesmo em resposta a este caso, recusou-se a admitir quem era. Nicholas Rossi não depôs em sua própria defesa no julgamento e, durante a sentença, surpreendentemente manteve sua declaração curta. Serei bem breve. Não sou culpado. Essas mulheres mentem. Entraremos com recurso em breve. Obrigado. O juiz condenou o ex-Arthur Knight Brown a 5 anos de prisão perpétua. Ele foi transferido para a prisão em 22 de outubro para iniciar sua sentença. Nicholas Rossi cumpre pena na Central Utah Correctional Facility em Gunnison, Utah. Ele será sentenciado pelo caso do Condado de Utah no próximo mês. É isso. Confira mais episódios no canal Law and Crime no YouTube. Sou Elizabeth Milner e este foi o Inside the Crime.